Olá pessoal, nós vamos estudar Revolução Industrial, um tema importantíssimo dentro da história, exatamente porque esta revolução, que nós vamos entender o significado aqui, ela mudou, alterou profundamente a sociedade contemporânea aí a partir do final do século XVIII. Vamos estudar as mudanças da forma de produção artesanal para a forma de produção industrial. O que é modo de produção? Os meios de produção, os efeitos da Revolução Industrial, os efeitos bons para a sociedade e aqueles efeitos nem tão bons assim. Os impactos que a Revolução Industrial trouxe para a área do trabalho, das relações de trabalho e os impactos também para o meio ambiente. Então, acompanhe aí para a gente poder entender melhor esse assunto. Primeiro ponto da nossa aula é esse aqui, é entendermos o significado da palavra revolução. Porque na história, a palavra revolução ela pode se referir a um movimento armado, pode se referir a alguma insurreição, algum levante, alguma revolta. Então, a gente pode usar, por exemplo, a expressão Revolução Farroupilha, se referiu a um evento, a uma verdadeira guerra que aconteceu no Rio Grande do Sul, entre 1835 e 1845. A gente pode se referir à expressão também Revolução Francesa, que também foi um evento violento, a Revolução Armada. Mas nesse caso aqui específico, a palavra revolução industrial, ela não está no sentido de uma guerra nem de uma revolta armada. Observe então aqui no nosso esquema. Qual o significado da palavra revolução industrial? Então vamos lá, a palavra revolução ela tem o que ela significa, né? Então ela tem esse sentido aqui, ó. Foi uma importante mudança na forma de produção através do uso das máquinas. Quando nós falamos numa mudança, é porque antes era de uma forma e depois passou a ser de outra. Então, antes da Revolução Industrial, antes do uso das máquinas para a produção, como era feita a produção? A produção era feita artesanal. Era uma produção manual. Se fazia, nós vamos estudar isso já, se fazia uma mercadoria, ou se fazia um produto, um tecido, uma roupa, de forma artesanal. O que aconteceu? A Revolução Industrial, ela representou uma grande mudança nessa forma de produção a partir do uso das máquinas. E aí é que surgiu a produção industrial. A Revolução Industrial, ela teve várias etapas, né? Nós vamos falar aqui da primeira, mas nós vamos conhecer as 4 revoluções industriais. A primeira, que é a que nós vamos estudar, ela aconteceu a partir de 1760 na Inglaterra e se deu através do processo de mecanização, o desenvolvimento do motor a vapor e do surgimento das fábricas. A segunda revolução industrial, ela se deu por volta de 1870, final do século XIX, a partir do desenvolvimento da eletricidade, da indústria química, do petróleo, dos combustíveis e, portanto, da automação. É ali que vai começar também a se fazer os primeiros protótipos do que seria o automóvel.
A terceira revolução, ela se dá aí a partir de 1969, por aí, com o desenvolvimento da computação e das primeiras formas de intranet, que seria ainda a primeira experiência da internet que nós temos hoje, né? Então ali foi as primeiras experiências daquilo que viria a ser a internet, tá? Então a intranet usada dentro do exército americano, uma rede de comunicação usada dentro do exército americano. Aí o desenvolvimento da computação, da informática, e a quarta revolução, que é a chamada Revolução 4.0, que ela se dá principalmente a partir de 2011, é uma revolução que envolve biotecnologia, a utilização de tecnologia para também a medicina. Então, a gente tem também o desenvolvimento da inteligência artificial, da internet ultraveloz, da internet das coisas. Então, que significa, por exemplo, a internet na televisão, você assistir, você acessar a internet através da televisão, e através do telefone, e assim vai. Então, são essas quatro grandes revoluções. Nós vamos estudar aqui a primeira delas, que é a revolução da mecanização. Bom, para isso é preciso então a gente voltar um pouquinho aqui no nosso esquema, né? A gente vai observar aqui que nessa linha aqui de baixo, a gente tem desde o período da Idade Média, né, do século X, século XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI. Esse período do século XV e XVI é o período do Renascimento, né, na Europa, das grandes viagens marítimas. A gente tem também aqui na parte de cima o desenvolvimento da burguesia, né, a burguesia aqui, os burgos, né, nas cidades medievais. E aqui a gente tem essa representação da moeda, né, que está justamente procurando mostrar a acumulação do capital, né, a acumulação do dinheiro dessa classe, que é a burguesia, dos comerciantes, enfim, né, que vai aumentando ao longo do tempo, aqui, né, ao longo dos séculos, a burguesia vai enriquecendo cada vez mais. Quando nós chegamos aqui, no século XVIII, do século XVIII para o século XIX, nós temos uma mudança aqui importante. Tanto aqui vai mostrar essa mudança, né? Nós vamos passar da Idade Moderna para o período contemporâneo, e também nós vamos mudar aqui de uma economia mais agrária, que era o que predominava muito na Idade Média, e depois aqui ainda na modernidade, né, alguma parte ainda o feudalismo predominou, do século XVI. Aí nós temos também o mercantilismo, o processo de colonização, né, a busca por metais preciosos como o ouro. E aí nós temos aqui no século XVIII uma mudança para o sistema capitalista. Então, é aqui, na mudança do século XVIII para o século XIX, que nós vamos ter a Revolução Industrial, certo? Muito bem. Inicialmente vamos trabalhar aqui com dois conceitos. O primeiro deles é meios de produção. O que são meios de produção? Bom, já está aí, né? Tudo o que é necessário para produzir no determinado objeto uma mercadoria. Então, tudo aquilo que é necessário para produzir. Por exemplo, matérias-primas. Vai se produzir um sapato. Qual é a matéria-prima do sapato? É o couro, a borracha, é a madeira. Como é que se vai produzir isso? Vai se produzir através de forma manual, artesanal, ou através das máquinas da indústria. Então, ferramentas, máquinas, matérias-primas fazem parte dos meios de produção. E é aquilo que se utiliza para produzir algo.
E também nós temos os modos de produção. O que são modos de produção? É a forma como a mão de obra é empregada no trabalho de produção. Então, como é que as pessoas trabalham para produzir? Então a gente teve épocas que foi através da escravidão, ou na Idade Média foi a servidão, os servos, né, que trabalhavam, ou depois já na Revolução Industrial, com o sistema capitalista, nós temos o trabalho assalariado, então a pessoa recebe um salário para trabalhar. Na servidão ela não recebia salário, ela podia trabalhar nas terras do senhor, dos senhores feudais, e com isso ela produzia, as famílias produziam aquilo que eram necessários para ela sobreviver. E na época também da escravidão nós tínhamos ali o trabalho escravo, né, o que significa dizer que é um trabalho obrigatório, forçado, né? Então aqui, vejam, aqui estão os vários tipos, né, de modo de produção. O modo de produção asiático era lá na época ainda do Egito, dos romanos, né, quando eles usavam a escravidão, mas através de guerras. Então usavam aqueles povos que eles conquistavam em guerras para trabalhar, como mão de obra, né? Fazer as pirâmides lá no Egito, ou abrir canais de irrigação, ou estradas, enfim. Depois a gente tem a Idade Média, aí, com o trabalho servil. Nós temos também o trabalho escravo, aí já estamos falando também um pouco aqui do Brasil, né, na época da colonização, que era utilizada a mão de obra africana escravizada. E nós temos também o trabalho artesanal, né, um modo de produção artesanal, que de certa forma todos eles também eram um pouco artesanal, né, mas aqui nós temos uma manufatura doméstica, nós já vamos falar também sobre ela. E, finalmente, nós temos o modo de produção capitalista, que é através do uso da mão de obra assalariada. Aqui nós vamos, então, começar a falar sobre a produção artesanal. Aqui nós estamos vendo uma casa da época da imigração italiana, e os italianos também produziam de forma artesanal, né? A gente conhece muito, né, dos italianos a plantação de uvas, né, a produção do vinho, mas também a produção artesanal. E vejam só, aqui nós temos um tear manual. O que é esse tear? É um tear antigo. O que fazia o tear? Tecido. Tecido feito, ele pegava o artesão, ele colocava ali os fios da lã, como você está vendo aqui, ó, os fios aqui da lã, do algodão, e depois com essa prancha aqui, ele fazia esse movimento, né, e esses fios então eram tramados. Aqui a gente vai ver também, ó, já é um outro tipo de tear, né? Aqui já é uma artesã dos nossos dias que está trabalhando aqui numa confecção, né, fazendo tecidos, fazendo roupas. Então os fios eles tem que existir a fiação, transforma o algodão, a lã em fios. Esses fios eles são colocados então aqui no tear, e com essa prancha aqui ela vai trazendo para cá e voltando, e isto vai engatando os fios e vai transformando isso num tecido, que depois será usado então para a produção da roupa. A produção de subsistência no passado, ela era usada, como o próprio nome diz, para a própria sobrevivência de quem produzia. Quer dizer, não era, a pessoa fazia um sapato, produzia roupa, fazia um casaco, mas não era para vender necessariamente, era para usar para a própria pessoa, para a família, para o filho, para a esposa usar. A plantação também não era para vender, era para uso próprio. Então, subsistência significa isso, plantar para uso próprio. No início, a produção doméstica, né, o artesanato, de forma através das manufaturas domésticas,
eles eram feitos nas próprias casas dos artesãos, né? Então, os pais ensinavam os filhos, ou então haviam os mestres artesãos que tinham jovens sob seus cuidados, que terminavam ensinando a profissão, né, fazendo roupas, ensinando a fazer calçado, a fazer bota, sapato, enfim, né, e eram feitos nas próprias casas. Antes da Revolução Industrial, não se tinha ainda o trabalho onde a pessoa trabalhava num lugar e morava em outro. Grande parte das pessoas, a vida era o trabalho doméstico, a manufatura doméstica, as atividades realizadas na sua própria casa. Então aqui nós temos nesse esquema, a gente está vendo aqui um artesão, ele trabalhava onde? Na sua própria casa. Ele tinha habilidade, ou seja, ele aprendeu a fazer o sapato, a fazer o tecido, a fazer a roupa, a fazer o móvel, a mesa, a cadeira, porque também podia trabalhar com madeira, né? Então ele tinha habilidade. Onde é que ele aprendeu? Ele aprendeu com o pai. E foi por transmissão familiar. Ou então ele foi para a casa de um, ainda muito jovem, ele foi para a casa de um mestre artesão para aprender a trabalhar. Então ele desenvolveu habilidade, ele aprendeu a fazer. Aí tem as matérias-primas que ele vai ter, ele vai buscar, ele vai, ou o couro, né, através dos animais, né? Então ele vai, normalmente essas manufaturas domésticas também eram pequenas fazendas, né, aonde o sujeito lá ele tinha a sua criação de gado, então depois com o tempo ele matava o gado, beneficiava o couro, né, usava a madeira para fazer a sola do sapato, enfim. Então ele tem as matérias-primas e as ferramentas, né? Sei lá, para fazer um sapato, né? Um martelo, uma faca, serrote, enfim. Tá? Até as ferramentas necessárias para fazer isso. E trabalhando na sua própria casa. Tá? Essa produção, ela podia ser de subsistência ou também podia ser de subsistência e para o mercado. Subsistência é quando ele fazia para uso próprio. O mercado ele fazia para vender para outras pessoas. Tá? Então ele poderia produzir a mais, para além de usar o que produzia, também produziam a mais, um excedente para comercializar. Aqui, por exemplo, então nós temos algumas características aí do trabalho artesanal. Então vamos ver. Primeiro, manufatura doméstica, né? Produzia na sua própria casa. Baixa produção e preços elevados. Então, um sapato feito através do modo de produção artesanal, ele demorava, às vezes, ali no século XVIII, antes da Revolução Industrial, um sapato feito de forma artesanal podia levar até 18 horas para ser fabricado. Então era uma produção que demorava muito, não havia ainda divisão do trabalho, cada artesão fazia todo o processo da produção de um sapato. A produção, portanto, era baixa porque demorava muito e o preço era elevado porque o sapato era esmeradamente bem feito e o preço era alto porque envolvia muito trabalho na sua fabricação. Que significa dizer que poucos podiam comprar também. Somente uma classe mais endinheirada podia comprar esse tipo de mercadoria. O trabalho era manual, o artesão trabalhava na sua casa, os artesãos, né, o artesão possuía os meios de produção e não havia então a divisão do trabalho. A divisão do trabalho é quando cada pessoa faz, cada operário, cada artesão, por exemplo, faz uma parte do processo de produção. Então vamos imaginar que uma produção de sapato, um artesão apenas cortasse o couro
preparasse o couro, o outro apenas fizesse a sola, o outro apenas desse o acabamento, o outro apenas costurasse. Então haveria uma divisão do trabalho. Cada um só faz uma parte daquela produção. No início não era isso. Um artesão fazia tudo sozinho. Ele começava o sapato e terminava todo o sapato sozinho. Bom, aqui a Inglaterra, né, é onde iniciou a Revolução Industrial, aí no final do século XVIII. Quais os fatores que levaram então à Revolução Industrial? Vamos ver alguns. O primeiro, alguns pontos então, né? O que aconteceu aí? A Inglaterra foi o primeiro estado liberal, foi um país que adotou uma economia mais liberal a partir de uma revolução, aonde os reis foram afastados do poder, chamada Revolução Burguesa. Os burgueses passaram a influenciar mais na economia, e os burgueses, como você sabe, eram os comerciantes. Tá? Os comerciantes queriam fortalecer o comércio e também a produção. Então a Inglaterra também explorou muito a matéria-prima das suas colônias. Isso gerou uma acumulação de capitais, ou seja, a Inglaterra passou a ter muito lucro, né, passou a ter muita riqueza acumulada. Isto fez com que as condições para que a Inglaterra iniciasse a Revolução Industrial. Tá? Então ela acabou com a escravidão também, século XIX, né? E a Inglaterra também tinha uma mão de obra disponível, né? Tinha pessoas que precisavam trabalhar, havia jazidas de ferro, de carvão, mineral, né? E se desenvolveu uma tecnologia a vapor, a máquina, um motor a vapor. Então todos esses fatores aqui, somados, terminaram contribuindo para chegar à Revolução Industrial. Aqui nós vemos então o motor a vapor, né, porque antes existia as máquinas, mas elas eram manuais. O que significa isso? É que ela dependia da força de alguém, de uma pessoa que as movimentasse. Então havia o tear manual, como nós já mostramos ali. Então quem que movia esse tear? Era uma pessoa. Então ele era movido pela força humana, a energia humana. Agora, com o desenvolvimento do motor a vapor pelo James Watt na Inglaterra, há uma força agora, ele conseguiu então fazer com que o vapor se transformasse numa força, usasse a força do vapor para mover uma engrenagem e a partir daí isto tudo terminar movimentando uma determinada máquina. Então aí o James Watt foi um importante aqui, né, personagem, exatamente por melhorar na prática o motor a vapor, tá? Usando o vapor como energia para movimentar então a máquina. E aí nós temos, a partir da criação do motor a vapor, nós temos logo em seguida, no início do século XIX, nós temos a criação da primeira locomotiva. A primeira locomotiva que vai usar inclusive um motor a vapor. Tá? Essa vai usar o motor do James Watt para fazer com que essa locomotiva, né, começasse então a se movimentar. E aí que vai surgir o trem a vapor. Então o trem a vapor aí vai ser importante. Por quê? Porque o trem a vapor ele vai transportar os produtos que passaram a ser produzidos aí também nas fábricas, né? À medida que as fábricas começaram a surgir também. Aqui nós vemos a máquina de fiação, e aqui essa máquina de fiação, ela fazia o quê? Ela afiava, né? Ela fazia os fios da lã, os fios do algodão, fazia os novelos, né? Para que depois esses fios fossem usados no tear mecânico e no tear
manual, né? Antes tear manual, depois virou tear mecânico aqui, né? A gente vê a evolução aqui da produção, né? Então a gente vê aqui a roda de fiar, ó, que era usada para fiação de novelos, né? Aqui o ano, aqui era a mulher, né? As mulheres que trabalhavam nessa roda de fiação. Aqui o homem trabalhava no tear manual, que era aquele que a gente já mostrou, né? E aqui é o que eles produziam, a quantidade, né? Cada um produzia aqui, ó, um novelo aqui, né? Eles conseguiam, através desse esforço, produzir um novelo de lã em um determinado tempo, né? Claro. Depois isso foi melhorando, né? E já criou uma outra máquina aqui, mas ainda era uma máquina mecânica, manual ainda, né? Que eram as lançadeiras. Aumentou mais a produção, mas ainda era manual. Depois, no final do século XVIII, aqui com a Spear Engine, né, já era uma máquina que também era manual, mas ela conseguia produzir já muito mais, né, através do uso, né, da mão de obra também, que precisava da manivela, ela produzia muito mais aqui os novelos, né? E depois, aí, no final do século XVIII, em 1785, né, foi criado um tear mecânico, que aí já era movimentado por uma força, inicialmente a água, força hidráulica e depois o vapor. E olha só, a quantidade de novelos, né, de lã e depois, consequentemente, também de tecidos, né, que ia ser produzido aqui, né? Então, quer dizer, olha, cada vez aqui foi diminuindo o número de pessoas, né? E a máquina foi fazendo o que antes muitas pessoas faziam. Tá? Então, a máquina foi facilitando a produção. Tá? Vamos ver então algumas consequências da produção industrial aí, né? Alguns aspectos aí importantes, então, para nós. Então, a Revolução Industrial, ela vai gerar, né, uma concorrência, porque na medida em que as fábricas vão surgindo, vão usando as máquinas, vai havendo concorrência maior entre elas, né, para vender os seus produtos, para fabricar, para vender, né, o setor têxtil, que é o setor de roupa, a siderurgia, que são aquelas indústrias, né, que eles vão tirar os metais da natureza para fazer a barra de ferro, né, aquela peça de ferro, então aquelas chapas de ferro que vão terminar sendo usada para as engrenagens, né, para as máquinas. Então, e aí nós temos uma segunda etapa no século XIX, né, que é quando essa revolução ela vai se difundindo também aí por outros estados, como o caso dos Estados Unidos também. Tá? Bom, as consequências disso, então, nós temos consequências sociais, o êxodo rural, ou seja, muitas pessoas, na medida em que as fábricas vão surgindo, e as fábricas ficavam nas cidades, muitas pessoas que moravam no campo começam a abandonar o lugar onde viviam para tentar encontrar um emprego melhor nas cidades. Então, ocorre um êxodo rural, ou seja, uma saída do campo para a cidade em busca de trabalho, né, de uma vida melhor. A exploração do proletariado. A gente vai estudar isso um pouquinho depois. Aí, né? Proletariado é um trabalhador, aquele operário que trabalhava nas fábricas. Né? Aqui a gente vai ver também, né, não havia leis trabalhistas, né? O trabalhador ele não ficava com lucro daquilo que ele produzia, então ele chama de alienação do trabalhador. Passou a haver também o desemprego, porque uma máquina tirava o emprego de muitos operários, de muitos artesãos, né? Porque o que uma máquina, antes o que vários artesãos faziam, agora uma máquina só faz. Isso passou a gerar também problemas sociais, como a questão do desemprego, da fome e da miséria. A gente tem aqui
também consequências econômicas, né? A questão do surgimento do capitalismo, surgimento não, né? Mas o capitalismo ele vai se enraizar a partir da Revolução Industrial. Depois a gente vai estudar uma outra aula sobre o capitalismo. O trabalho assalariado, a busca pelo mercado consumidor, né? E aí vai se centralizar o lucro na produção, nas fábricas, né? As fábricas são propriedades privadas, né? Tem um dono. Tá? Aqui a gente tem também as consequências ambientais, que é o lixo, né? Que vai surgir quanto mais, na medida que a produção aumenta, aumenta o consumo, aumenta o descarte, aumenta o lixo. Tá? A produção também gerava nas fábricas, nas máquinas, muita fumaça, então havia muita poluição no ar, havia poluição sonora, porque as fábricas faziam muito barulho, né, as máquinas. Começa a haver o crescimento das cidades, né, uma urbanização, a poluição das águas também, porque muitos desses dejetos das fábricas eles eram descartados nos rios. Isso também gerava doença. E aí nós temos as consequências políticas com o liberalismo, que a gente vai estudar também depois, com a crítica socialista também, vamos ver. Né? Então, essa parte a gente vai estudar em outras aulas aí. Tá? Algumas mudanças, então, para a gente finalizar essa primeira parte, as mudanças trazidas, então, pela fábrica. O que nós temos aí? Os horários rígidos de trabalho, né? Aí cada vez mais o relógio, né? Passava a estar no pulso das pessoas, do trabalhador, do operário. Ele tinha um horário para chegar, tinha um horário para sair da fábrica. Então eram horários rígidos, trabalhava bastante. Né? Também gerou desemprego, como a gente já falou. O aumento da produção. Com o uso das máquinas, se produzia mais em menos tempo. Tá? E, consequentemente, o valor da mercadoria passou a ser mais baixo, mais barato. O operário trabalha, né, em um lugar separado da onde ele morava, né, separado da sua casa. Antes, na produção artesanal, o operário trabalhava, que não era um operário, era um artesão, né, trabalhava na sua própria casa. Agora, o operário está trabalhando na fábrica. Então ele trabalha num lugar e mora no outro. E a divisão do trabalho. Aí é quando vai começar a se dividir o trabalho também. Isso vai facilitar também, né? Vai aumentar a produção. Então, na medida em que cada operário vai fazer uma parte da produção, né? Digamos que aqui, como nós havíamos falado, né, um sapato, agora nós vamos ter na fábrica, um operário vai ficar responsável apenas por beneficiar o couro, o outro vai trabalhar apenas costurando o couro, né? O outro vai fazendo a sola, vão usando as máquinas, mas cada um vai ficando numa parte. Isso vai ser a divisão do trabalho, certo? Então, na segunda parte desse vídeo, dessa aula sobre a Revolução Industrial, a gente vai ver então as condições de trabalho, como eram então as condições de vida e de trabalho desses operários nas primeiras fábricas da Inglaterra. Até lá então.